E o assunto agora é sobre a venda de terra para estrangeiros, projeto que foi autorizado pelo Senado brasileiro. E para entender um pouco mais sobre o lado jurídico dessa pauta, eu recebo o Antônio Nunes da Cunha, especialista em direito agrário, para falar sobre esse assunto. Bom dia, Antônio, obrigado pela sua participação. Bom dia, Vinícius. É uma enorme satisfação estar aqui junto ao canal do Boi e podendo levar aos telespectadores aí maiores informações sobre esse projeto de lei. Antônio, comece te perguntando o que muda a partir de agora com esse projeto de lei para compra e venda de terras aqui no Brasil, tanto para os estrangeiros e até mesmo para quem mora no Brasil. Muda alguma coisa? O que é importante a gente colocar aqui primeiro é o seguinte, que não houve uma mudança legislativa ainda. A gente continua ainda sobre a regência da Lei 5.709 de 71, que é extremamente restritiva em relação à aquisição de terra por estrangeiro. Tem o projeto de lei, o PL 2963, de iniciativa do senador Irajá, do estado de Goiás, que ele visa aí ampliar o acesso de estrangeiro à aquisição de terra, de arrendamento e algumas disposições sobre a questão de financiamentos, garantias. Então, é sobre esse projeto eu acho que a gente está conversando aqui, né? Existe risco existente na venda de terra para estrangeiros hoje no Brasil? Risco direto não, né? A gente tem uma legislação restritiva. A ideia desse projeto de lei é que o estrangeiro possa ter acesso a comprar diretamente aqui no Brasil uma percentual bem maior. Hoje a gente tem uma limitação em 50 módulos fiscais. A ideia por esse projeto de lei é aumentar esse limite para até um quarto do município, 25% da área, sendo que por nacionalidade estaria limitado ao máximo de 10% por nacionalidade, mas não há um risco direto. O Estado brasileiro e as instituições elas têm capacidade de exercer o controle, coibir excessos, mesmo que venha a ser aprovado esse projeto de lei. Agora eu te pergunto também sobre a questão das implicações jurídicas dentro desse processo. Como que ocorre tudo isso? Queria que você explicasse para a gente, você que entende bastante do tema. Eu posso dizer que eu sou bastante leigo no assunto, mas você está aqui hoje para trazer para a gente essas informações. Então gostaria que você contasse para mim sobre essas implicações jurídicas na compra e venda de terra para estrangeiros. Se a gente pega na Constituição Federal, o artigo 190, ele delega ao Congresso Nacional a regulamentação de aquisição e posse de terras de estrangeiro, tanto o arrendamento quanto a aquisição mesmo de propriedade especificamente. Então, hoje a gente trabalha com a Lei 5.709 de 71, ela é extremamente restritiva, né? A ideia é tentar atrair capital estrangeiro, possibilitando que o estrangeiro adquira terra aqui no Brasil. É uma questão de opção política, né? A gente tem que ver qual que é o cenário. No Brasil, a gente já deveria estar acostumado com isso, porque o artigo 170 da Constituição Federal, ele estabelece lá que a normativa da ordem econômica, primeiro, deve levar em consideração o princípio da soberania, que é o que o pessoal visa proteger quando tem um caráter protetivo. E, no segundo momento, fala que a livre iniciativa também, ou seja, a livre circulação de capitais, a livre circulação de pessoas, o acesso a bens materiais e garantias e meios de produção também seja privilegiado. Então, os dois eles teriam que sempre estar num estado de equilíbrio, ou seja, a momento, o Congresso Nacional poderia fazer esse ajuste. Hoje, o que está tentando ser feito é justamente isso, né? Obter esse ajuste. Tem que haver uma discussão clara. A gente está na fase ainda do processo legislativo, é um projeto de lei, para ver quais são os medos, quais são os receios e a gente trabalhar objetivamente isso, né? Não ficar com discussão, porque tem medo disso, mas o medo é fundado, é infundado. Ter uma discussão objetiva, né? Porque a gente precisa desenvolver o Brasil. Justamente o medo, é isso que eu ouvi de muitos produtores que a gente conversa durante o ano, e quando toca nesse assunto, o medo deles é justamente perderem a posse de suas terras, ter esse incremento de venda, né, a questão do oligopólio. Eles ficam muito preocupados com tudo isso e também com a questão da soberania nacional. Isso pode ser um problema para o Brasil ou não? Em tese, tudo seria possível, né? Quando a discussão sobre a propriedade, se você pegar na história da humanidade, sempre foi o maior fator deflagrador de conflito, foi posse e controle sobre bens estratégicos, principalmente sobre produção de alimentos, né? Que é justamente o caso aqui. Mas
se a gente olha a estrutura, as instituições brasileiras, a forma como o Brasil é estruturado, do jeito que está colocado o PL, eu vejo que as instituições brasileiras elas são capazes de dar uma resposta, de fazer esse controle e de coibir eventuais irregularidades, eventuais abusos. O que é importante é que nesse momento, onde que a gente está trabalhando com o processo legislativo, é que se estabeleçam regras claras, né? Porque esse projeto de lei ele remete muito à regulamentação. Então, posteriormente, ainda vai ser definido o que é a área de interesse para a defesa nacional. Posteriormente, vai ser definido quais são as licenças, quais são as autorizações que serão necessárias. Então, tudo isso ainda vai ser estabelecido posteriormente. Então, tem espaço para que a gente consiga compatibilizar, atenda lá aquele comando do artigo 170 da Constituição e a gente entenda, ou seja, a gente precisa preservar a nossa soberania, que é um bem muito importante e caro para o povo brasileiro, mas a gente precisa também, ao mesmo tempo, fomentar o desenvolvimento econômico através do fomento da livre iniciativa. Então, a gente está justamente tentando ver, num debate aberto, qual é a medida correta que a gente pode obter para isso. Agora eu te pergunto sobre a questão de quem não mora no Brasil ou empresas que não tenham determinada autorização, empresas estrangeiras, né, para poderem operar aqui no Brasil. Eles podem comprar essas terras, podem fazer arrendamento. Como que funciona isso? Precisa ser residente do Brasil? A empresa precisa ser registrada, ter essa autorização de operação no país? Você sabe como que vai funcionar isso? Explica para a gente. Tá. São várias situações aí. A gente tem a pessoa jurídica nacional constituída no Brasil, controlada por brasileiro. Essa não tem restrição nenhuma, né? A gente tem a pessoa jurídica nacional constituída no Brasil com controle estrangeiro. Ela sofreu uma alteração, ela quase foi equiparada controlada pelo brasileiro. Então, ela fica quase em pé de igualdade, com exceção do bioma amazônico e áreas de preservação superiores a 80%, onde que ela precisa obter autorização do Conselho de Defesa Nacional para aquisição sobre essas áreas. Aí a gente tem a empresa estrangeira, né? Essa empresa estrangeira ela é obrigada a cumprir as autorizações do artigo 1134 do Código Civil, ali onde elenca uma série de obrigações para que essa empresa possa funcionar e vir aqui, eventualmente, adquirir terras aqui no Brasil, sendo que acima de 15 módulos fiscais, dependendo das que estão elencadas ali, as situações no artigo 3º desse PL, é necessário obter a autorização do Conselho de Defesa Nacional. O estrangeiro, ele não fala, aqui o projeto de lei não fala explicitamente de residente. Mas se a gente pega lá no artigo 10 do projeto de lei, lá no inciso 2º, faz referência à comprovação de residência. E lá no inciso 3º fala que as autorizações e licenças e qual órgão vai exercer essa autorização e licença ainda vai ser regulamentado. Ou seja, vai haver ainda posteriormente uma regulamentação sobre esse tema. Agora eu te pergunto também sobre a questão da regularização fundiária, né, regulamento. As pessoas que não moram no Brasil, elas têm direitos e deveres iguais, como que tudo isso vai funcionar? A gente tem, por exemplo, uma questão muito forte que já foi debatida aqui no Bom Dia Produtor e você acompanhou, sobre produtores que tiveram suas propriedades invadidas por indígenas. Então, quando a gente entra num macro como esse, deveres, direitos serão os mesmos? Sim, a rigor a regra é a mesma, a não ser que eventualmente algum contrato tenha uma cláusula de compromisso arbitral específica ali dentro do preceito legal, mas, de forma geral, o estrangeiro também, quando ele for proprietário aqui, ele vai se valer do Poder Judiciário, vai se valer do Ministério Público, vai se valer dos advogados para que se façam valer seus direitos, caso estejam de alguma forma sendo lesados ou de alguma forma descumprido ali o que foi pactuado. Existe uma preocupação também com a questão do oligopólio. Isso pode acontecer no Brasil? Eu não acredito, né, que vá ocorrer um oligopólio. A tendência é que os setores eles mesmo que se concentrem, né? Mas como na indústria, como nos outros setores, a gente tem mecanismos aptos a fazer esse controle de uma forma
bem organizada, bem distribuída. A gente tem que acreditar um pouco que a gente tem capacidade de concorrer em pé de igualdade. Então, assim, se essa verdade ela é verdadeira para os outros setores, para a indústria, para o comércio, para a livre concorrência, eu não vejo por que não vai poder se aplicar ao agronegócio. E aí, quando a gente entra dentro de toda essa questão, o que a gente percebe de alteração, de como está hoje essas vendas para quem não mora no Brasil e como vão ficar daqui para frente, caso todo esse projeto realmente seja aprovado e passe a ser cumprido de acordo com aquilo que nós estamos vendo acontecer nos próximos dias? A diferença substancial é o tamanho que o estrangeiro vai poder comprar, né? Hoje a gente tem uma limitação em 50 módulos fiscais e vai passar até uma limitação máxima global para os estrangeiros por municípios de 1/4 do município, que dá 25% da área territorial, sendo que por nacionalidade específica, a aquisição de propriedade mais arrendamento não poderia ultrapassar 10%. Mas nesse ponto aqui é importante a gente fazer um pensamento. Se pegando dados do IBGE, parece que a área agricultável do Brasil ocupa mais ou menos 7,6%. Tem dados da NASA que falam em 7,2% do território nacional. Você vê que a limitação fala em 10%. Então, é por isso que é importante a definição de regras claras, principalmente na regulamentação, posteriormente, se esse projeto de lei for convertido, para que haja um controle, porque a porteira está aberta, daí são 10%. Hoje, com todo o processo civilizatório que a gente teve no Brasil, a gente está em 7,2% ou 7,6% de agricultura, de área agricultável. O estrangeiro poderia adquirir em uma nacionalidade 10%. Então, é por isso que é importante a gente ter uma normatização clara e muito objetiva, para que as instituições possam efetivamente exercer esse controle. Tá certo, Antônio. Vou agradecer a sua participação. A gente vai seguir aqui no Bom Dia Produtor conversando sobre esse assunto. Você vai acompanhar mais detalhadamente mais para frente outras entrevistas a respeito do tema e reportagens. Por hora, obrigado pela sua participação. Muitíssimo obrigado.